Olá, bem-vindos a mais um Match Gastronômico, o maior programa de gastronomia e empreendedorismo do Brasil. Eu sou a Manu Carvalho. Eu sou Gabriel Carvalho e a gente está aqui de novo para explorar o sabor do sucesso e aprender com histórias inspiradoras. Olha, o nosso convidado de hoje é um dos restaurantes mais atuantes de São Paulo, com uma trajetória marcada por inquietude, inovação e muito amor pela gastronomia. É isso aí, Manu. Ele largou a advocacia para viver o seu verdadeiro propósito e está de frente de algumas casas bem queridas do público paulistano, né? Hoje a gente recebe o Léo Marigo, sócio do grupo Evai, Bom, me ajuda aqui, Léo, que tem aqui vários restaurantes, inclusive com nomes diferentes. Né? Vamos lá, do Dage Roma, é isso? Isso, gente, é dialeto romano, é Daieroma. Daieroma. É o Daieroma. Do Alei Café. O Alesi, a gente encerrou a operação dele, mas era Alesi Café, de Vamos também. Rendezvous, isso, o francês. E o Petrus Greek Taverna, o grego. Olha, então vocês viram que precisa dar a volta ao mundo para conhecer o Léo. Chefe internacional de São Paulo, dá um pouquinho de cada canto. Seja muito bem-vindo, Léo, ao Match Gastronômico. Um grande prazer te receber aqui. Obrigado. É isso aí, Léo. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Antes da gente começar, solta as redes sociais aí pro pessoal. E o pessoal também segue a nossa, @match.gastronômico, e se inscreve no nosso canal do YouTube. Agora as suas aí, Léo. É o @Petrus Greek Taverna, o Dage Roma, escreve Dage com J, _SP, o Rendezvous.bistrô e o Evai, _SP. Léo, e uma da sua mudança, assim, da sua vida foi sair da advocacia e ir para o mundo de empreender na gastronomia. Como é que surgiu isso na sua vida? Olha, isso surgiu porque eu acho que eu já tinha isso da hospitalidade em mim, de servir, essa coisa. E eu trabalhava para um banco, um grande banco de São Paulo, fazendo busca e apreensão de veículo. Uau! Não tem nada de hospitalidade nisso, né? É a antítese da hospitalidade. Oi, tudo bom? Vim buscar seu carro. Exato. E aí, quando surgiu um momento que um restaurante da família estava inaugurando uma casa nova, num shopping, eu fui passar um tempo lá nesse restaurante e dali eu fiz a faculdade de gastronomia e aí foi até hoje. Você chegou a passar por hotéis, eventos, algumas outras áreas dentro do universo da gastronomia antes de ter sua casa, né? Por que restaurante foi o que mais fisgou? Teve alguma virada de chave, não? Eu acho que restaurante não é o que mais fisgou, mas é que hotel é difícil você, sem muita grana, imprimir a sua personalidade e montar um hotel. Sim. Verdade, né? Verdade. Se você vai para restaurante, a barreira de entrada é mais baixa. É verdade. E aí você entendeu que no restaurante você podia dar o seu toque e fazer do seu jeito. Bem legal. E o Léo, você já trabalhou também no Fazano, Ponta dos Ganchos. Que lições você aprendeu que você traz assim para sua vida? A gente sabe que o Fazano é uma grande escola. Muitos dos chefes, empreendedores também que a gente conhece do mundo da gastronomia, saiu da escola Fazano. Exato. Eu acho que a Fazano é uma grande escola, como você falou, Manu, e mais do que isso, o Fazano veio de um serviço, de uma sala de serviço bem tradicional, né, aqui em São Paulo. E eu acho que a parte da escola mais forte que veio para mim do Fazano é o serviço com excelência. Tá bom. Não pode... E acho que até hoje a principal escola paulista de serviço, ou talvez brasileira de serviço com excelência, é a Escola Fazano, né? Todo mundo que eu já tive a oportunidade de cruzar, que trabalhou, né, na Escola do Fazano, vem com uma bagagem de atendimento, de hospitalidade incrível, né? Impressionante o que eles fazem. E aí hoje você tem vários empreendimentos diferentes na gastronomia. Queria que você contasse um pouquinho de cada um e como é que foram surgindo essas oportunidades. Durante a pandemia, né, a gente trabalhou junto na Fazenda Churrascada. Né? Para quem não sabe, o Léo me ajudou a montar e treinar e construir o primeiro passo da Fazenda Churrascada. Então, ó, que legal! A gente estava lá junto, voltando de pandemia, né, Léo? Treinando a equipe.
E um pouquinho do que a gente tem até hoje de hospitalidade foi muito da ajuda do Léo também, lá na largada da churrascada, naquele início de projeto. O Léo estava lá com a gente quando tudo nasceu no Morumbi. Foi muito bacana. Tinha acabado de deixar a operação do Evai, me mantive na sociedade, mas deixei de operar, né, durante a pandemia e estava fazendo mais consultorias do que operar algum restaurante. Tá bom. Né? E aí eu acho que eu comecei a sentir falta de ter... O dia a dia. É essa doença, né, que a gente tem do restaurante, né? Esse mosquitinho. E aí apareceu um ponto, eu me apaixonei pelo ponto. Na época eu só operava o Evai e o Rendezvous. Parei de operar o Evai, me foquei nas consultorias. E aí apareceu um ponto incrível em Pinheiros que eu falei, putz, só que eu já namoro faz tempo, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. E aí nasceu o da Aeroma, que foi o primeiro ali pós-pandemia. Um pouquinho de tempo depois, apareceu outro ponto em Pinheiros, a gente anda muito a pé por ali, pelos restaurantes serem muito próximos, né? E uma esquininha, a entrada de uma vila, eu olhei para ele e falei, cara, isso aqui é o grego que eu sempre quis fazer. E aí, veio o Petrus. Que legal, Léo. E aqui a gente tem uma sobremesa hoje... Que assim, o médico gastronômico é o melhor dos trabalhos que a gente tem, né, Gabi? Porque a gente come, aprende. Já que a gente tá aqui, me conta da onde que é esse tiramisu? Esse tiramisu é do Roma. Tá. Eu digo assim, tiramisu eu não comparo. Tá. Porque cada um tem a sua receita, né? Tem a pessoa que coloca só a gema, tem a pessoa que coloca o ovo inteiro, né? O licor que um usa, o outro usa na bolacha é diferente. Então... Bem leve, né? Muito gostoso. Que bom. Muito bom, né? A gente só tem 2 sobremesas lá. Ah, é? Qual é a outra? Agora eu fiquei curioso. Tem uma panacota. Panacota. E aí vende, o tiramisu é disparado. Disparado. Eu adoro panacota. Se eu fosse escolher, acho que eu pediria panacota. Mas eu adoro tiramisu também, tá maravilhoso, por sinal. Mas, Léo, no começo o Evai, você já mencionou um pouquinho que você ficou muito tempo no Evai, depois eu quero que você conte um pouquinho dessa história também, que eu conheço, mas é legal ouvir de você aqui pro pessoal. O Evai, ele começou com um pouco de desafio, um pouco de dificuldade, e muito rapidamente vocês conquistaram depois a primeira estrela Michelin e o negócio tomou outras proporções e criou uma expectativa, inclusive agora com 2 estrelas já, né? Parabéns. Aliás, merecidíssimo, parabéns. Hoje o parabéns é muito mais da equipe lá, do Luiz, o chefe, que assumiu. Mas, querendo ou não, alguma semente ficou e plantou certeza. E tá lá fazendo parte desse processo. Mas conta um pouquinho pra gente, como é que foi essa construção e transformação do Evai nesse enfim, uma das 5 casas brasileiras que tem 2 estrelas Michelin hoje, né? Então faz parte de um seleto grupo dos melhores da gastronomia do Brasil. Ali o Evai, ele nasceu... A gente tinha um restaurante lá, muito protocolar antes lá, né? Que era muito... toalha na mesa, aquele serviço meio engessado, uma coisa assim. E quando a gente teve a oportunidade de fazer o Evai, a gente queria fazer algo diferente, né? Eu, jovem, Luiz, mais jovem ainda do que eu, tinha menos de 30 anos. O Luiz, eu tinha 20 e poucos anos ali. E a gente falou, cara, vamos fazer uma coisa mais jovem e tal. E o Evai nasceu para ser um casual, divertido e descomplicado. Mas... a gastronomia que o Luiz começou a apresentar... Estava distoante. Estava distoante e pedia mais, sabe? Pedia mais serviço, pedia um vinho um pouco mais caro. Até porque o Evai não é descomplicado, né? Eu acho a comida muito boa, mas ela tem uma alta gastronomia que ela não te deixa... Sofisticada. Não deixa descomplicado, é sofisticado. Acho que é isso, né? Nasceu talvez de... Nasceu com à la carte, com um menu degustação pequenininho, né? Só que em poucos meses ali, a gente abriu em julho de 2017 e agosto ou setembro de 2017 mesmo, a gente teve uma primeira visita de um inspetor do guia. A gente deu muita sorte, talvez. Vocês sabiam que era ou não? Na primeira visita ele se apresenta. Ah, tá bom. Depois que ele paga a conta, ele se apresenta porque ele pergunta... Mas ao final da experiência. Ao final da experiência. Ele terminou, foi para espera. Você já tomou pau ou não na prova, mas ele vai falar que ele passou por ali. Só para você dormir mal. Aí ele se apresenta o cartão, chama o chefe, o proprietário. Naquele dia
Eu e o Luiz fomos conversar com ele e ele pergunta se você quer participar do guia, né? E aí esse cara até deu algumas dicas pra gente e tal. A gente, naquele momento, falou, cara, vira essa leme pra cá, muda a bússola de lado, que eu acho que a gente tem que, então, puxar para outro caminho. Interessante. Então, você acha que talvez o momento da visita do inspetor do Michelin foi a virada. fez vocês despertarem o olhar para que vocês devessem ser um restaurante a gente de alta já sentia, a gente já estava vendo isso. Já estava sentindo isso. Já estava com esse incômodo, mas aí vem um inspetor do Michelin e meio que deixa claro que talvez não só vocês estavam percebendo, mas quem está fora também percebe, chamou a atenção. Tanto que daí no Guia 2018 a gente apareceu como indicado, como uma indicação, sem Bibi Gourmand, sem nenhum tipo de premiação, né? E aí a gente já virou o leme, 2019, 2018 a gente recebeu mais visitas, e aí 2019 que veio a primeira estrela. Muito legal. E, então, a virada de chave foi com... Porque você falou, né, que ele se apresentou e depois deu algumas sugestões. Como é que foi? Eu acho que muita gente que não tem acesso a essa experiência do Michelin nem imagina que pode vir sugestões, né? Eram mais coisas assim, do tipo... Que ele falou, olha... o menu de degustação de vocês pode ser maior. Vocês estão com a la carte muito grande. Né? Falou alguns potenciais que a gente tinha. Mas muito legal. Engraçado, porque tem algumas casas que estão no Guia Michelin e eu nunca tive... E no Bibi Gourmand também. No Bibi Gourmand, enfim, tá no Guia Michelin em alguma parte do guia. E eu nunca tive esse feedback, ou pelo menos esse apoio ou suporte de ninguém. Eu não sei se alguém do time teve, obviamente eu não tô nas casas o tempo todo, então o meu time que tá, graças a Deus, eles que cuidam. Mas eu não tinha essa visão de que eles poderiam... Mas foi uma primeira visita. Insights. Depois disso... Não faz mais ideia de quem passou. Não faz mais ideia de quem passou. Depois disso, vira Mas eu vou te pedir aqui, Léo, você que vive isso já há muitos anos, o que você acha, assim, para ganhar uma estrela... Precisa ter isso, isso e isso. Dá assim, 3 coisas básicas que para ter uma estrela você precisa ter. Não vamos falar de 2, porque 2 aí já é o Olimpo. Você precisa ter um restaurante com uma assinatura de um chefe, né? Então, o guia, a estrela Michelin é uma parceria, né, do restaurante como um todo com um chefe. Acho que as duas coisas não existem separadamente. Né? Então, faz todo sentido, tá bom. Uma estrela precisa ter um nome muito forte de uma pessoa junto. Não precisa ser um nome muito forte, mas tem que ser uma pessoa que imprima personalidade nos pratos e na gastronomia que vai apresentar ali. E a parte de sala, né? O serviço... Tem que ser de excelência. É o casamento perfeito. Um bom serviço, um chefe, você casa tudo. Muito legal. Boa. O Brasil não tem nenhum restaurante mais com 3. Sim. O que você acha que falta? Eu achava que o Dom ia ganhar 3 estrelas agora. Tá. Eu acho que não falta muito. Talvez a gente ainda precise de um pouco amadurecer alguma coisa a mais. Eu não consegui ainda enxergar um porquê disso. É uma pergunta que eu não tenho resposta. Eu achei que a gente já teria alguma coisa com 3 estrelas. Vai ser um marco para a gastronomia brasileira, né? A gente ainda não conseguiu chegar nesse nível de 3 estrelas, né? Tomara que a gente chegue em breve. Exato. E Léo, você tem uma capacidade de olhar para alguns pontos em alguns locais e construir ou pensar em coisas que funcionem para aquela localidade e tal. Como é que é esse processo na sua cabeça, assim, de identificação de um ponto e desenho de um conceito? Eu estudo bastante o mercado. Aí você tem que olhar também a região onde você está, quem é o público, né? Quem é o cliente que você vai receber ali. Mas eu acho que tem muito de feeling também, de olhar para aquele espaço e perceber que aquele espaço casa com algum tipo de conceito, né? E eu costumo dizer que assim, tem que ter algum tipo de verdade também nisso. Então, por exemplo, no Petros, no grego, eu não sou grego. Então, como é que eu vou fazer um negócio verdadeiro, grego, para isso? Então, eu chamei um sócio grego. Então, eu tenho um sócio grego no Petros,
grande parte das receitas... Ajudar da verdade pro Exatamente, né? Então, muitas coisas ali a gente adapta para uma coisa comercial de restaurante, mas veio a mãe dele ajudar nas receitas, provar os sabores. Muda muito, né? Com certeza. A gente fez um cardápio super bacana, ela veio, mexeu no tempero de tudo. E falou assim, não, agora tá com gosto da Grécia. Assim, que legal. No Roma, eu tenho 2 sócios romanos natos em Roma, que hoje vivem aqui no Brasil. Então, também, alguns insights de coisas assim, mais específicas, até sabores, é o sabor de infância dos caras, né? Então, bem legal. Eu não ia chegar nisso. É isso, bem bacana. E qual foi o seu maior aprendizado que a gastronomia te trouxe até aqui? Que a gente tem que tomar cuidado, porque normalmente a gente nunca está satisfeito. Sempre quer mais, sempre tem uma coisa para corrigir, algo para melhorar. Verdade. E nem sempre os clientes conseguem enxergar isso também, né? Então, às vezes, a gente vai over da visão do cliente. Às vezes já tá bom, né? Já tá bom. Deixa como tá que vai funcionar. Exato, não fica mexendo demais, você sai do rumo. Acaba virando um ciclo. E é difícil, né, Léo? Porque você tocou num ponto que, assim, às vezes você entender que tá bom e às vezes você também entender que precisa de mais. Então, é um meio do caminho que só o feeling diz, né? Normalmente o feeling é a conta bancária também. Mas é um ponto, tá acho faturando. que é um ponto importante, porque a gente tem ainda mais essa onda de hoje em dia do empreendedorismo, né? De estar sempre insatisfeito, tem que buscar mais. Acorda às 4 da manhã. Acorda às 4 da manhã, 7 da manhã, você já deu a volta ao mundo e banho de gelo e correu 40 quilômetros. E às vezes, cara, não, faz o que tá fazendo, continua e vai funcionar. Eu acho que é um mix do arroz e feijão bem feito. É isso. Com o sonho também e a constância. Então, eu acho que é um pouco... Porque às vezes a gente vê, né, aqueles empreendedores no Instagram que o cara fez tudo, mas você vai saber da vida do cara, o cara não fez nada, né? Caramba, tá cheio de empreendedor que fez tudo e nunca fez nada. É o que mais tem. E aí ele escreveu um livro como vender livros, entendeu? Então ele se faz ele a partir nunca escreveu nenhum livro, mas ele escreve um livro sobre como vender livro. É exatamente isso. É isso. E Léo, rapidão aqui, só pra contar um pouquinho pra turma, você já passou por muitas etapas dentro do seu mundo de gastronomia. Que dica que você dá para quem quer começar agora no nosso setor, tá tentando empreender nisso agora? A barreira de entrada é muito baixa, né, para restaurante. Eu sei fazer um hamburguinho bom, eu decido abrir minha hamburgueria. Minha mãe tem uma bela receita de feijoada, vou abrir. Exato. Então, eu acho que isso é um problema, né, porque... E a família também, os amigos são um problema, né? Porque todo mundo fala que o hambúrguer é muito bom e que você pode abrir um... Monta um restaurante, cara. Faz esse hambúrguer. Toda sexta-feira a gente come aqui com você. É sucesso. É isso. Eles não vêm depois, né? Mas tudo bem. Eles não vêm, é verdade. Mas eu acho que a dica que eu dou é estude sobre planilhas financeiras, principalmente, que o cara às vezes pensa muito na estética do que ele quer, no prato que ele quer servir... E não vê se a conta fecha. Não vê se a conta fecha. Bem legal. E o Léo, hoje você fala muito sobre a excelência da equipe. E a gente que trabalha com gastronomia vê uma dificuldade enorme na contratação. Como é que você vê esse meio do caminho? O que você acha que vai acontecer aí nos próximos tempos no Brasil? E no mundo também, né? Olha, eu acho que a experiência com... Acho que falando de agora, primeiro. Eu acho que agora é seleção, treinamento. Não tem outra coisa que a gente possa fazer agora. Perfeito. Né? E aí, aos poucos, você vai identificando as pessoas que têm habilidade para o que você precisa. Perfeito. E eu acho que para o futuro vai ficar cada vez mais caro o atendimento humano. É a tendência, sem dúvida. Boa resposta. Boa resposta. E, Léo, com tantas casas, tantas operações de marcas diferentes e tal, como é que você mantém a sua identidade, a sua marca pessoal no meio desses projetos todos? Putz, eu acho que no fundo, eu gosto de fazer lugares para as pessoas se conectarem. Legal. Né? Então,
lugar que você chega e escuta aquele barulho de vozes falando, sabe? Aquela coisa do restaurante, acho que é isso que me encanta mais do que tudo. E aí, o design, a comida, o ambiente, a música são ingredientes para isso acontecer, né? E no final, eu acabo colocando sempre um prato que eu mais gosto. Tipo, eu amo tiramisu, então não podia deixar de ter tiramisu lá. Então, algumas coisas assim, alguma coisa na playlist do que eu mais gosto. Né? Eu faço lugares que eu gostaria de ir. Perfeito. Então tem um pouquinho da identidade do Léo em todas as casas. Tem. Legal. Tem algum projeto que você ainda sonha em colocar em pé? Eu acho que tem uns 1000. E a lista, todo dia aparece um novo, a lista né, só Léo? vai aumentando. Essa é a vida do empreendedor, sempre criando. Eu acho que quem me breca é minha esposa. Legal, em casa é igual, fica tranquilo. E Ela fala, amor, vamos parar de comprar, vende alguma coisa. Qual é o próximo negócio que você vai vender? Eu falo, que isso, amor, mas coisa legal, a gente tem que fazer. Ela, para. Lá em casa é assim. There's never ending, né? Never ends. E os consumidores, hoje nos restaurantes, você acha que mudou nesses últimos tempos? O que você tem visto, assim? Eu até imagino que antigamente a gente via os restaurantes muito bairristas. Sim. Hoje em dia a gente vê uma coisa muito mais globalizada, não? O tempo, assim, a gente está numa grande capital, né? Na consultoria eu vi uma coisa, como eu fiz consultoria em vários estados e cidades do Brasil, eu percebia o tempo que cada ponto da gastronomia estava em cada lugar, né? Então, São Paulo está muito próximo do que acontece em Nova York, Total. Londres e tal. Se você vai para Fortaleza, você está acontecendo lá agora o que aconteceu uns 2, 3 anos atrás em São Paulo, né? Então, tem uma linha do tempo evolutiva da gastronomia em todos os lugares, né? Hoje, São Paulo, acho que está muito parecido com o resto. Então, esse globalizado a gente sente muito aqui. Mas se você vai para alguma outra capital do Brasil, talvez você não sinta tão esse globalizado. Mas eu diria que todo mundo ainda fala em origem de produto, todo mundo tem o acesso muito fácil a ver o que é aquele prato e pedir o prato igual aquele que ele viu. Pela foto. Né, da foto. Então tem algumas coisas assim, mas se a gente for falar do para frente, a mesma coisa que o atendimento humano vai custar mais caro, né, a comida de verdade também vai começar a custar mais cara com o tempo, né? O que seria a comida de verdade? O que não é ultraprocessado, sabe? A comida... não industrializada. Não industrializada. Feita ali. Mas falando em alta gastronomia, a grande maioria não tem coisas industrializadas, Sim, né? Processadas. Sim. A grande maioria faz handmade ali. Isso. Então isso você acha que se mantém e traz... Se mantém. Mas vai ficar cada vez mais caro. Vai ficar mais caro. Então talvez isso não só se mantenha, como fique cada vez mais escasso. Como assim? O preço da mão de obra começa a ficar mais caro para a cozinha. Vai ser para cada vez menos. Então o cara vai comprar um molho pronto. Entendi. É isso. Para conseguir manter um preço lá na frente no cardápio. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Então vai ter essa evolução aí para frente. E até com essa dificuldade que a gente vê de contratação, Sim. Cada vez menos você quer depender da cozinha, né? Da contratação, de ter talvez 10 pessoas ali. Então, com certeza, né, a gente vai ver coisas vindo de fora mesmo. Sim. Então, acho que você tocou num tema, assim, muito bom. Você acha que tem algum produto que você vê sendo feito para Gen Z? A gente está falando nisso, até porque a gente estava no evento da Unilever e comentou-se bastante de uma nova geração que está consumindo, que é a Gen Z. E o street food, que é uma das tendências, veio pela Gen Z. Você tem algum produto pensado nisso ou ainda não? O Petrus tem muito disso, né? Se você quiser ir lá... O compartilhar, eu acho que vem muito da Gen Z. Então, Total. O compartilhar acaba trazendo um pouco dessa coisa de comida de rua. Total. Dessa coisa um pouco de pequenos bocados que você vai provar. As tapas espanholas que já vem milhares de anos lá atrás, né? Mas numa forma... com uma roupagem diferente, né? Então, o Petrus tem muito disso, de você pedir várias entradinhas ou vários pratinhos e compartilhar entre as pessoas
Eu acho que isso é um pouco da evolução aí também que vem como tendência. Bem legal. Bem bacana. Acho que é isso. Tem muita coisa acontecendo, né? E eu tava vendo o papo que a gente assistiu até do pessoal do TikTok, de como, às vezes, uma tendência do TikTok muda completamente o consumo. A gente tava falando que esgotou o pepino por causa da salada no Walmart, do por conta da salada de pepino que um cara postou no TikTok e criou um puta buzz, enfim. Tem uma operação que eu falei, o meu time deu a ideia da gente, vamos criar um negócio assim, a gente cria um restaurante TikTok. Então, toda semana, pega qual é o trending topics de food no TikTok e vai ser os itens do cardápio. É legal. Puta negócio legal, né? Tô dando a ideia aí pra você que é empreendedor na gastronomia, já aproveita e bota em prática. Né? Eu até contei pro Gabi, quando a gente tava falando do TikTok, eu tenho uma agência de PR também, que trabalha com bastante restaurante. Um dos influenciadores que tava ali como cara que fala de comida, ele começou a falar de comida por causa da gente, porque a gente mandava pra ele e ele se encontrou no meio da gastronomia, porque até então ele era fotógrafo, meio lifestyle, e ele não tinha um nicho definido. Então é legal, porque às vezes a gente vê a gente, né, que trabalha com o digital, moldando um pouquinho da comunicação. É isso aí. Chegamos na parte que a gente vai conhecer um pouquinho do Léo. Vamos conhecer um pouquinho, Léo. Agora é para saber um pouquinho mais sobre você. Bora. Qual foi a melhor experiência gastronômica que você já teve? Como é que foi? É difícil elencar uma, mas tem um lugar que eu gosto muito, que fica em Modena, na Itália, que é o Franceschetta, que é a casa menor do Bottura. E na última vez que a gente esteve lá, estava com minhas filhas pequenas, né? É um restaurante que não tem tanto protocolo quanto a Osteria, né? Mas fizeram uma massa especialmente para elas, que uma das minhas filhas tem um pouco mais de restrição em comida, e desde a reserva até o Máximo veio até o restaurante recepcionar. Foi uma experiência muito, muito gostosa e é um lugar assim que o menos é mais. Perfeito. Bem legal. Aliás, Itália é quem mais aparece aqui nas melhores experiências gastronômicas. É verdade. É impressionante. Bom, não é à toa. É um dos lugares mais maravilhosos do mundo para comer. Léo, quem te inspira no nosso setor hoje em dia? Eu gosto de falar de um cara que é o Will Guidara, que foi do Eleven Madison Park, fez um puta trabalho lá. É talvez o papa da hospitalidade, né? Ele e Danny Meyer são os dois grandes. Cresceram meio juntos, né? Foram sócios, inclusive, né? Exato. E eu acho que, assim, agora aquele seriado também, o The Bear, ele é o coprodutor do seriado, então ali a gente vê muita coisa, né? De hospitalidade, gastronomia, do nosso dia a dia que inspira. Léo, se você não tivesse seguido no caminho da gastronomia, o que você teria feito? Eu não consigo enxergar outra coisa. Quer dizer que você se encontrou 1000%, ó, que bom. Hoje, assim, eu não consigo... Ainda bem que existe restaurante. Senão Ainda bem que existe restaurante, senão eu tava ferrado, eu acho. Eu acho que eu tava ferrado. Eu me encontrei. É um vício, né? É um vício esse negócio. É, realmente. Léo, qual ingrediente é inegociável na sua cozinha? Manteiga. Amo. Bom, o prato favorito do Gabi é pão com manteiga, né? Manteiga faz bem pra tudo, mesmo já pro com coração. manteiga igual queijo. Deixar. Se fosse sua última refeição, o que você pediria? Pizza. Amo também. Boa escolha. Agora só vale nome de restaurante, né, Manu? Eu fiz uma colinha até pra essa hora. Olá! É a colinha do Léo. Léo, o melhor italiano? Melhor o Franceschetta. Pizza. Pizza, eu gosto muito da pizza da Moca, ali, aquela que tem ali em Pinheiros. Mas eu estive... eu sei que era só nome de restaurante, mas eu vou falar um pouquinho mais. Eu estive em Higienópolis, numa pizzaria que agora... que é do pessoal do Jardim de Nápoles. Vila Nápoles. Eu achei uma cliente, delícia. maravilhoso. O atendimento... Já teve aqui, inclusive, o Chico. O Chico. Nossa, o atendimento... Foi muito bom o papo. Tudo. Não, e a matéria-prima, assim, é uma pizza muito leve. Realmente faz muito sentido. O melhor hambúrguer? Milk and Mellow. Nossa, tradicional. Tradiça. Boa. Melhor árabe? Samari. Muito bom. Melhor japonês? O Murakami. Murakami também. Já foi falado aqui. Já aparece bastante. Melhor culinária brasileira?
Então, esse daí eu estava esperando vocês perguntarem, porque é um negócio que eu não frequento muito. Mas estou fazendo um trabalho para a Tramontina, da fábrica de louças lá em Recife, deles. E aí, junto com eles lá, eu fui visitar um restaurante chamado Bargaço. Já fui no Bargaço. E eu achei muito bom. Então, eu acho que posso colocar ele. Então, é o último brasileiro que eu estive. Brasileiro magnífico, por sinal. Melhor sobremesa, Léo? Qualquer uma com chocolate. Eu também. Entrou chocolate, Conte é sobremesa. Chocolate é roubadinha na sobremesa. Vamos combinar. Sua comida favorita? Pizza. O que você não come de jeito nenhum? Ostra e marisco. Conte comigo nessa também. Agora, momento panela de pressão, Manu. É isso, Sabe, Gabi. o momento mais duro da carreira do Léo. Léo, teve algum momento que você se viu numa panela de pressão? E como é que você saiu daquela situação? Eu acho que tiveram 2 momentos que foram de ruptura, assim, de panela de pressão na minha carreira. Foi quando eu quebrei em Florianópolis com a Santé, com o primeiro restaurante que eu montei meu, e voltei para São Paulo e tive que começar tudo de novo, do zero. E aprendi muito com isso, de timing, de quando você entender que tem que parar e não ficar insistindo no mesmo negócio, né, e fazer essa virada, porque vira uma bola de neve. Vira mesmo. Né? Vira. E o outro momento foi a virada do Evai. Né? O Evai, a gente fez uma obra de 7 dias para transformar o restaurante. Uau! Num restaurante despojado no Evai atual. Não, do restaurante que era antes do Evai pro Evai. Pro Evai. Pro Evai. Porque a gente tinha pouco caixa. Fazer um extreme makeover. O que é normal no meio da gastronomia. Pouco caixa a gente já está acostumado, né, Gabi? Exato. E aí a gente fez uma programação desse extreme makeover, praticamente, que a gente fez lá, uma semana. Fechou num domingo, abriu na outra sexta-feira, já estava funcionando com outro nome o restaurante. Muito legal. Léo, na sua opinião, o que está vindo no futuro da gastronomia brasileira? Acho que é mais simplicidade, é mais alta gastronomia, mais conceito? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que na gastronomia aqui no Brasil, a gente vai ainda durante um tempo na alta gastronomia, focando em produto, nessas coisas, como um norte para muita gente, né? No geral, né, que não seja alta gastronomia, o compartilhar vai estar muito em alta. Essa questão de propósito dos lugares, de questão de resíduos ou de origem dos ingredientes, essas coisas acho que vão ficar muito em alta ainda, né? E mesmo sendo uma coisa que já passou um pouco em outras grandes capitais, eu acho que aqui em São Paulo a gente ainda vai ter muito disso e aí depois espalha bastante pelo Brasil. Mas eu diria essas coisas, o compartilhar, a origem e um propósito. Legal. Uma verdadeira aula, hein, Gabi? Aula. Léo é craque. Aliás, Léo é professor também, ainda tá dando aula lá no... Eu parei um pouco. Parou, deu uma segurada, porque também haja restaurante para cuidar, né, além de dar aula. Léo, queria muito agradecer a sua presença aqui, contando um pouquinho da sua história, que, assim, muito inspiradora. Para quem está aí em casa, eu tenho certeza que deve ter repensado muita coisa, né? É isso aí. É isso aí. Obrigado, Léo. E, pessoal, se você gostou do programa, não deixa de seguir o Léo e as casas dele. As redes estão aqui no link da descrição. Olha, até a próxima, com mais sabores, histórias e visões para inspirar os seus sonhos gastronômicos. Um beijo. Boa. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.